Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Antônio Fernandes. No canto esquerdo do vídeo, você clica no balãozinho que te dá acesso às diferenças e semelhanças entre sujeito oculto e sujeito indeterminado. Do lado direito, você tem acesso a todos os vídeos do canal. Bem, essa última aula sobre tipos do sujeito, nós vamos ver os casos em que o sujeito não existe. Sim, nós vimos que o sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, que o sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Vimos também que há casos em que o sujeito existe, mas em que nós não o vemos, que é o caso do sujeito oculto, em que ele existe, eu sei quem é, mas não vejo, e no sujeito indeterminado, em que ele existe, eu não vejo, mas também eu não consigo determinar quem ele é. Bem, há algumas situações em que o sujeito não existe. Então, nós vamos colocar aqui, ó, sujeito inexistente. Quais são as situações em que há apenas o predicado na oração? Olha, vamos ver aqui. A primeira delas são orações que expressam fenômenos da natureza. Então, toda vez que um verbo expressar fenômeno da natureza, eu não tenho sujeito. Veja aqui, exemplos como ventou hoje, neva muito nos Estados Unidos, chovia muito no verão. Em todos esses casos aqui, eu tenho verbos que expressam ações da natureza, fenômenos naturais. Olha, se eu perguntar, fazer aquele macete que nós aprendemos desde o primeiro vídeo, o quem, não haverá resposta. Quem ventou, quem neva ou quem chovia, não há resposta para essas perguntas, ok? Cuidado, porque em alguns verbos, tem gente que às vezes poderia falar, ventou o vento, ou a neve, ou a chuva. Não, ninguém realizou essas ações, não há nenhum termo concordando com essas ações, é impossível passar essas ações para a voz passiva. Logo, verbos que expressam fenômenos naturais, fenômenos da natureza, não têm sujeito. Nessas orações aqui, eu tenho apenas o predicado. O sujeito é inexistente, ok? Então, primeira situação em que não há sujeito, fenômenos da natureza, ok? Próxima situação, passagem de tempo. Toda vez que um verbo indicar um tempo transcorrido, um tempo que demorou para alguma coisa acontecer, ou então um horário, uma data, não vai ter sujeito. Exemplos. São 10 horas. Muitas pessoas marcariam 10 horas como sujeito. Cuidado, porque elas confundem a pergunta quem com o quê. Qual é a diferença? Com quem eu consigo encontrar o sujeito. Com o que eu consigo encontrar o objeto. Então, se eu pergunto o que são? A resposta para o que vai ser 10 horas. Então, 10 horas funcionaria como se fosse um objeto aqui, ou então um predicativo do sujeito. É um complemento para o verbo, e não um sujeito, que é aquela parte da oração que concorda com ele. Além do são 10 horas, eu posso colocar, exemplo, faz dias que não o vejo. Tenho resposta para a pergunta quem faz? Não, não tem. Outro exemplo.
há meses ela saiu. Isso funciona tanto com verbos ou com locuções verbais, ok? Aí você me pergunta, Antônio, mas e o saiu, como fica? Simples. Para cada verbo, eu tenho uma oração. Então, cada verbo representa uma oração. Então, nessa frase aqui, ó, há meses ela saiu, eu tenho uma oração formada apenas pelo predicado e outra oração em que o sujeito simples é ela e que tem o predicado saiu. Então, eu tenho dois predicados, dois verbos e um sujeito. O sujeito ela é sujeito simples do predicado saiu e esse predicado aqui não tem sujeito. Não tem sujeito para ele, porque é uma locução que expressa passagem de tempo, ok? E a última situação em que não há sujeito ocorre com o verbo haver. Mas esse verbo haver, no sentido de acontecer ou no sentido de existir. Como assim? Simples. Nós, brasileiros, não usamos o verbo haver no seu sentido literal. Simples. A gente substitui o verbo haver pelo verbo ter, tá? Aqui no Brasil, a gente diz tem uma lata no chão. Lá em Portugal, eles vão dizer há uma lata no chão. Não quer dizer que nós falamos errado, quer dizer apenas que nós usamos o verbo haver no sentido de nós usamos o verbo ter no sentido de haver e usamos o verbo haver no sentido de acontecer ou existir. E nesses casos, não tem sujeito. Exemplo. Há maldade no mundo. Houve uma festa ontem. Para todas essas dois exemplos aqui, funciona a pergunta o quê? O que houve? O que há? E não funciona o quem. Justamente por isso que são duas orações formadas pelo verbo haver, uma no sentido de existir e uma no sentido de acontecer, e as duas não têm sujeito, ok? Espero que vocês enviem as dúvidas de vocês, caso elas existam, através dos comentários do vídeo, ou então através dos recados do site euquadro.com, ou então através dos comentários do blog Reescrita. No próximo vídeo, nós vamos resolver alguns exercícios dessa matéria de sujeito que a gente fecha aqui com esse último vídeo agora, ok? Um abraço a todos vocês, inscrevam-se aqui no canal para receber todas as informações, todas as novidades sobre aulas de gramática e também acompanhe no site euquadro.com e também no blog. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.